realmente Portugal vive esse momento também de atraso, né? Em que tem um grande desenvolvimento das possibilidades técnicas, das forças produtivas e tudo mais, então realmente as necessidades poderiam ser solucionadas, pelo menos as necessidades materiais básicas, e o desassossego acompanha isso como se tivesse um tédio, né? Um ócio, realmente, um momento em que não tem muito aquilo que media a realidade. Então, a volta para o Caeiro, em outro momento você fala isso, eu já estou pulando as coisas que eu anotei aqui também, em outro momento você fala isso, é uma espécie de compensação para aquela materialidade que parece faltar em outros âmbitos, né? Aquilo que no Werther era dispersão ali das forças, e que alguns heterônimos do Fernando Pessoa era também dispersão das forças em busca de uma totalidade, né, de alguma coisa mais metafísica. No Caeiro já parece querer se aproximar mais do chão, né, de uma sensibilidade mesmo. Bom, pois bem, esse desafio ficou ainda em questão. O que eu tentaria colocar como pergunta, assim, a partir daí, teria... Nossa, tanta coisa aqui, mas o que eu gostaria de colocar o que aparece como necessidade, né? Porque, assim, a subjetividade lírica, ela se faz presente ali, né? Ela pode não parecer uma necessidade, deixa eu ver aqui, uma necessidade mais política, mais prática, né? É uma necessidade comunicativa muito clara, o que se quer comunicar, qual é a mensagem aqui que o poeta recebe e passa adiante, né? Mas, ao mesmo tempo, é na lírica que o poeta faz escolhas, mais claramente ali, das palavras, né? Em que todo o trabalho do poeta está meio que se evidenciando, está gritando ali, que existe um trabalho feito ali sobre aquela linguagem. Diferente da narrativa, diferente, né, até do drama, em que as coisas aparecem como se já tivessem acontecendo na sua frente, não parece ter mediação nenhuma, elas já pulam no palco e se dão. Na lírica, a linguagem está sendo dificultada ali, está aparecendo como um problema mesmo, né? E aí aparecem essas necessidades das escolhas da linguagem. Então, eu fiquei pensando no que essas escolhas das linguagens indicam sobre esse filósofo, para além do fato de ser filósofo, assim, esse filósofo eu já estou xingando aqui, coitado do Alberto Caeiro, né? Mas assim, o que diz sobre esse pensamento dele, sobre aquilo que organiza a visão de mundo dele, que aparece, certo? Como que essa visão de mundo, essas escolhas aparecem ali, por trás tem a contradição de ser um heterônimo e tudo, e que as visões de mundo não precisam se negar entre eles, aí é outra questão, assim, até que ponto que realmente, né, aquilo que o Alberto Caeiro defende como sensacionista, é uma compensação de algo que falta, ou se é realmente um exagero, né, uma coisa que se contrasta com o autor, digamos assim, e isso é perceptível, você vai trazer à tona todas as consequências daquela tendência que contrasta com a do autor original, assim, né, do Fernando Pessoa em si. Bom, eu falo isso porque talvez esteja no texto, e o texto do menino, né,
verdade, que tenta ser simples, que tenta se aproximar da simplicidade, que tenta trazer um tipo de humanismo que parece se identificar muito com o... Você até fala assim, como que pode uma mente burguesa, em algum momento, posso achar aqui a página, conceber Caeiro, né? A contradição está também aí, essa mente burguesa que também que passa pela filosofia, passa pela falsidade dos pensamentos, né, de forma reficada e tudo mais, como que ela pode conceber Caeiro. E ao mesmo tempo, acho que essa é uma questão que eu gostaria de comparar, assim. Muito da filosofia dele está na filosofia, gente, ato falho do negócio. Muito da filosofia, da visão de mundo, isso que eu quero dizer, assim, do que perpassa, do que eu enxergo mesmo, né? Parece estar quase como se fosse uma Robinsonada, aquela ideia de que é possível você viver numa ilha deserta ali, construído como um homem feito por si mesmo, né? Vivendo da luz, das flores, das frutas, de tudo aquilo ali de uma forma nova, de uma forma que é você que está atribuindo o valor daquilo. Não depende de uma sociedade para se determinar um valor de cada coisa. O valor está no uso que você dá. Né? É uma coisa muito pura, muito... e ao mesmo tempo burguesa. Né? É um idealismo que só é possível, na verdade, por partir de uma mente burguesa. Não seria possível de outra forma. Bom, deixa eu ver se eu consigo organizar mais alguma pergunta na minha... Essa coisa, então, da decadência ideológica que você fala também, que eu acho perfeito no contexto da sátira mesmo, né? Tem tudo a ver com essa força satírica que penetra os textos, principalmente dessa filosofia que tem que lidar com Hegel, que tem que lidar com o materialismo depois de Hegel, né? Que tem que lidar com Marx, tudo isso, todas as formas filosóficas que tem que lidar com tudo isso, parece que tem uma coisa aqui na frente do rosto que não permite ver o elefante no meio da sala. Assim, tem alguma coisa que você vai falar de vários assuntos ali mirabolantes, negando alguns problemas iniciais, assim, os problemas da consequência das próprias coisas, da própria materialidade da vida e tudo mais. Aí faz necessário voltar para a materialidade. Mas existe também aquele objetivismo puro como subterfúgio, como ponto de escorregar para outro tipo também de materialidade vazia, né? Então, quando a gente pensa até nesse eu lírico que não se personifica uno, não é coeso, que deixa os fragmentos aparecerem e falarem sozinhos, né? E você tem aquela parte também que você fala desses fragmentos que eu acho que é muito boa, que eu tinha notado aqui, os cacos psicológicos, estéticos, históricos de uma burguesia decadente e frustrada. Deixa esses fragmentos entrarem num discurso próprio, né, desenvolverem aquilo que ao mesmo tempo não é negado completamente, conscientemente por pessoa, digamos assim, é uma das possibilidades da realidade que ele enxerga, né? Mas que ele também tem o cuidado de separar dele, para deixar falar por ele mesmo, né? Tem esse cuidado ali que é interessante como estrutura satírica mesmo, se você pensar que esse personagem tem um contexto histórico ali em volta dele que o Pessoa não admite, mas ao mesmo tempo essa individualidade do poeta que estrutura a sua visão de mundo ali, as contradições dela, como você faz no trabalho de uma forma muito interessante, elas têm que ser reunificadas, né? Têm que ser compreendidas nesse todo também, do que elas estão, para que elas estão apontando, para onde vai isso aqui, qual que é
a abertura pode permitir uma coisa que até é outra coisa que eu queria chamar a atenção também, acho que é a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Essa abertura pode passar uma ideia de dissonância, de não comunicabilidade total da poesia, como se fosse próprio da lírica também, realmente não ser comunicativa, não passar a mesma coisa que aquele poeta lá bucólico está sentindo. Bom, vamos ver que curioso, se antropologicamente eu vou ler esses poemas aqui para ver a vida de um poeta bucólico, mas isso pode estar distante mesmo de uma comunicabilidade, ou sensível, isso, uma comunicabilidade sensível. Então, e você usa um teórico aqui para falar de lírica, que é o Hugo Friedrich, que ele é interessante para pensar a lírica moderna mesmo, parece que ele parte muito do Baudelaire, mas ele dá esse fato de incomunicabilidade, de dissonância, como um fato acabado, assim, é a condição mesmo real da obra de arte. E aí isso poderia ser discutido na própria perspectiva que você adota do Lukács, né? Que ele fala, por exemplo, a tragédia da arte ou a tragédia do artista, do Capanini? Se é a tragédia da arte é porque realmente não tem solução, não existe comunicabilidade, a arte deixou de tocar aos outros, ela só diz de alguma coisa que nunca vai ser lida, nunca vai se aproximar, pode se perder na areia mesmo, né? Enquanto que na ideia de tragédia do artista, essa perspectiva pode realmente dar origem à tragicomédia, à sátira, ao artista que coloca ele mesmo na berlinda, que se interessa pelos problemas de classe que estão ali construindo a visão dele, né? Bom, eu comentei algumas coisas que eu espero que não tenha ficado muito, sei lá, extrapolado tanto. Eu acho que foi por causa de tudo que eu estava dialogando mesmo com o seu texto, né? Não consegui acompanhar aqui as anotações que eu fiz. E as perguntas que você se interessar por responder também, puder colocar. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Beth, pela sua leitura, né, Gabriel, e pelas questões que você trouxe. Achei muito interessante essa da abertura, né, que você trouxe aí já no finalzinho. Acho que se o Gabriel... Bom, fica à vontade. Eu gostei muito dessa parte aí, Gabriel. Qual parte? Mas eu não estou no seu lugar. Felizmente. Você está falando dessa parte aqui, da abertura do... Essa parte final que ela falou, da comunicabilidade da arte, né? Eu achei isso muito pertinente em relação... Avança um pouquinho, a fala dela avança um pouquinho, além da sua proposta. Mas eu percebi, não sei se eu entendi bem, que nasce da sua proposta essa questão, que é uma questão forte, né? Essa da comunicabilidade, da possibilidade de comunicação sensível da arte no mundo, né? Só para complementar também, até porque isso diz diretamente ao argumento da decadência ideológica, né? Como uma coisa que não da hiperindividualidade, como você coloca aqui em algum momento do seu texto, né? Como se não atravessasse o trabalho humano individual, ele se perde no seu próprio sentido, sem ter uma produção social que possa ser discutida, né? Como todo mesmo. Eu acho que no caso do Alberto Caeiro, assim, pelo menos a minha experiência inicial lendo Alberto Caeiro, é que essa incomunicabilidade ou comunicabilidade da arte, para ele, eu acho que ele se comunica muito mais. Claro que a gente não tem isso de uma forma consciente, mas eu sinto que ele se comunica muito mais através da sensação mesmo. Eu acho que na poesia do Alberto Caeiro ele consegue fazer de uma forma muito bem elaborada, que indica essa elaboração mental, né? É uma simplicidade enganosa. É como se ele estivesse te dando ali coisas básicas que separadas parecem até bobas, né? Se você ler alguns poemas dele, mas se as
se os seres cantassem, seriam cantores, eu falo justo, né? Mas justamente por ele colocar no lugar certo, depois de um trabalho que é quase um trabalho de argumentação, mesmo uma argumentação assim, muito bem estruturada, né? Acaba que ele se comunica com a gente, eu acho, muito mais pela nossa sensação do que pelo que de fato ele diz, né? No poema do Vento, que é um poema que eu acho que é o 10º, que eu falo aqui no meu trabalho também, lá no capítulo 3 eu acho que eu falo desse poema, que é aquele que ele pergunta, que é um diálogo, né? Um deles pergunta: olá, guardador de rebanhos, que te diz o vento que passa? E o outro fala: me diz que é vento e que passa, que já passou, mas vai passar depois. E pra você, o que diz? A pessoa fala: bom, pra mim fala mil coisas de memória, saudades, coisas que nunca foram. E no final ele vem com essa, né? Que tipo, você nunca ouviu passar o vento, porque o vento só fala do vento. O que você ouviu é mentira, e a mentira está em ti. Quando ele fala isso, eu lembro de ter lido essa primeira vez, eu vi um choque. Porque é como se ele tivesse me lido, assim, a mentira está em mim mesmo, né? Mas na verdade que essa mentira que está em ti é uma mentira construída numa cultura de mentiras, né? Que a gente foi acumulando ao longo da história e da tradição lírica também, acho que tem muito a ver com isso. É muito interessante pensar nisso, né? No que da lírica é uma comunicação, o que a gente entende como o que a gente entende, né, de um poema lírico, se essa comunicação existe de fato, se ela é sempre muito volátil e tal. Eu pensei no final aqui do meu texto, eu boto um poeminha do Caeiro, que para mim é o poema mais, assim, cara de pau dele, vamos dizer. Porque ele fala o seguinte... Você já viu a leitura da Pluralidade dos Cores do Vento? Com a Maria Bethânia? Já. É a coisa mais linda do mundo. É perfeito aquilo ali. Aqui vai saber, né? Perfeito demais. Aquele CD todo eu já vi várias vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui, se no final da conclusão. Tem esse poeminha. Tá inteiro no YouTube. O Vento Lá Fora. O Vento Lá Fora, esse livro é muito bom mesmo. Achei o trechinho do poema. Ele fala assim: uma vez chamaram-me poeta materialista e eu admirei-me porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta. Vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. Muito cara de pau mesmo, né? Porque a gente fala que ele não é poeta, ele vem e reforça que se alguma coisa que eu escrevo tem valor, o valor está ali no texto, né? E é absolutamente independente da minha vontade. Então acho que a sensação que os poemas do Alberto Caeiro causam acabam dizendo muito mais do que o que ele diz. É impossível a gente ler esse poema e concordar com tudo de uma forma totalmente... não, beleza, então ele só vê, ele não... Não, a gente naturalmente sente uma coisa, mas é esquisito isso aqui. Peraí, pensar é estar doente dos olhos, né? Então acho que esse conflito ele joga para o leitor. Ele joga o conflito da comunicação, o conflito da sensação todo para você. Tem um poema da Wisława Szymborska que eu uso aqui também sobre a pedra, fazendo meio que uma comparação, eu acho que é no capítulo 2 mesmo, fazendo uma comparação entre como essa poeta fala da pedra e como ele fala da pedra. E no final a gente vê que eles fazem uma coisa muito parecida, né? Apesar dela dizer, ela tem uma conversa com a pedra, né? O poema da Wisława. Então, ela assume ali que a pedra responde a ela, tem vários mistérios, tem um interior cheio de não sei o quê, e na verdade a pedra está sempre se negando a isso. E no poema do Alberto Caeiro, em que ele fala da pedra, que eu estava analisando, que é o do Menino Jesus, eles brincam assim, pedrinhas no degrau, como se fossem cada uma um universo. Ele fala isso. E se fosse um perigo para elas, deixá-las cair no chão. Então, ao mesmo tempo que ele diz que as pedras são pedras, né, ele está dizendo ali que a pedra é todo um universo, que é um perigo para ela, para a pedra, deixar ela cair no chão, né? Então, de certa forma, ele está agindo também como um poeta místico aqui, né? Como um filósofo doente e tal. E isso, mas claro que essa negação é o que mais faz a gente perceber essa dissimulação, é o que faz a gente notar a dissimulação que ele usa. Assim. Não sei se é muito bem por aí a sua pergunta. E acho, quando você falou do exagero, né? Eu acho sim que o exagero é uma das
dos métodos, assim, vamos dizer, do programa do Alberto Caeiro. Né? É quase uma secura, né? O exagero nesse sentido, de exagerar a objetividade, né? De uma forma que está tão distante da nossa sociedade atual, né? Que causa realmente essa sátira, né? Esse efeito forte sático. elemento satírico. Eu acho que é por aí. Mas está satisfeito? Não, só gostaria de continuar a conversa. A gente continua. Obrigada, Gabriel. Vamos então agora passar para o nosso querido companheiro, membro interno da banca, professor Edivaldo, a quem eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Já começa? Pode, está com você. Bom dia, gente. Bom dia. Inicialmente quero mais uma vez aqui agradecer a que está na banca com a Ana Laura aqui, com a Beth. Muito legal isso aqui, mais uma vez. Várias vezes, tomara que continue havendo várias vezes. E estava pensando aqui também no clima da banca presencial, que é muito diferente da banca online, mas parece que a universidade, depois da pandemia, não quer ver a gente por aqui de corpo presente, né? Porque, olha, isso aqui, a gente está nessa sala improvisada, tem a ver com desdobramentos da situação da universidade, ou pelo menos da Universidade de Brasília, depois da pandemia, né? É uma sensação mesmo que eu estou pensando muito sobre isso. Parece que não querem ver a gente de corpo físico presente aqui. Vá para o online, fique por lá, fique virtual, fique desmaterializado. Então é realmente outro clima, né, com plateia, com pessoas, é diferente. Queria começar também aqui falando que o sapato do Gabriel está me dando um alfinete. com essa elegância do sapato dele. Eu nem devia ter sentado desse lado de fora. O sapato dele é meio pessoano também, né? Eu acho que é mais cairiano. Cairiano seria um sandalismo. Então, esse Alberto Caeiro, né? Tem uma questão aí no título da dissertação, mas é ruim de mexer, né? Mas que é o seguinte, se você bota só o Caeiro, né? Realismo e sátira em Alberto Caeiro, talvez seja até já uma questão. Parece que ele é uma figura real, né? E é tratado como uma figura real, de certa maneira, né? E ao mesmo tempo ele não existe, porque ele depende do Fernando Pessoa, depende do Fernando Nogueira Pessoa, né? Eu colocar... Agora não adianta dar um trabalho, dar uma burocracia, deixa pra lá. Não vamos fazer não, mas vamos escutar suas sugestões. Mas vamos, uma outra oportunidade é essa, normal, não sei, Ele vai apresentar o trabalho no nosso colóquio. Pode já mudar esse título no colóquio. Mas eu acho que o próprio Pissarro, ele não usa essa coisa da Fernando Pessoa / Caeiro / Reis / Bernardo Soares, né? Porque pelo menos comumente a gente costumava usar, né? Esse Fernando Pessoa é engraçado você 2024, assim, depois até você pode falar um pouco sobre a sua chegada no Fernando Pessoa, seus interesses, por que Fernando Pessoa? Seja a pergunta, né? Que é uma figura assim tão pop, né, na academia, né? Pop literalmente, né? Assim, são milhares de trabalhos, né? Desse século XX, do século XXI.
milhares de trabalhos sobre Fernando Pessoa, ótimos, péssimos, horríveis, maravilhosos, tem de tudo, né? É quase impossível dar conta desse universo pessoano na crítica literária. Você deve ter visto como é que é um mundo, né, de coisa, né? Inclusive em outras línguas, não só em língua portuguesa. De fato, quem tem uma penetração internacional fora da língua portuguesa é o Camões e o Fernando Pessoa, né? Com traduções e tudo mais. E você se interessar pelo Fernando Pessoa, é interessante saber mais sobre isso. É interessante saber por que Caeiro, né? E aí você tem um recorte que é um recorte original, relativamente original, no sentido de capturar essa dimensão da sátira no Fernando Pessoa, que não é comum, né? Não é nada comum. Às vezes o Fernando Pessoa normalmente ele é encarado muito a sério, né? Muito, muito a sério no sentido, como essa poesia fala do meu sofrimento. Como eu sofro lendo Fernando Pessoa, que maravilhoso sofrer com Fernando Pessoa, não é? Tanto é assim que ele é nas redes sociais, já existem pesquisas sobre isso, uma das figuras mais pop, né? Em termos de citação mal feita, bem feita, errada, certa. Ele rivaliza com a Clarice Lispector. Na língua portuguesa, com certeza, ele rivaliza com a Clarice Lispector com aqueles textos mais maravilhosos para dizer da merda que é a vida, né? É isso que a gente gosta de ver, escrever, né? E botar lá naquele dia bem ruim, né? Uma versão, né, do Fernando Pessoa, uma frase da Clarice Lispector, né? Cai bem, né? Ainda fica chique, né? Porque a gente tá fazendo uma referência de alto nível, né? Então, é por aí a coisa, né? Então tem essa coisa do Pessoa, né? Ele é pop na academia mesmo como figura estudada e pode ser pop em certo sentido como sociologia da leitura, né? Existe uma sociologia da leitura em torno do Fernando Pessoa que dá para ver essa dimensão popular tanto no âmbito dos estudos quanto no âmbito da leitura propriamente dita, né? Acontece que uma frase que eu guardei nos anos 80, eu não estava na universidade nos anos 80, eu era adolescente, mas enfim, em 88 houve o centenário de nascimento do Fernando Pessoa, né? Aí tem uma frase da Leila Perrone Moisés que você citou, que ela comenta, que é assim, nos anos 80 se falava assim, é tanto Fernando Pessoa que até enjoa. Que é essa coisa de muito, né? Muito. Todo mundo tem alguma coisa para falar, para dizer, para escrever sobre o Fernando Pessoa, né? Esse talvez seja uma questão do Fernando Pessoa. E aí por que você, nos anos 2000 e 2024, uma dissertação sobre o Fernando Pessoa, sobre Alberto Caeiro, e aí a questão da sátira, que eu acho que é a puxada interessante, para não dizer as mesmas coisas, para não dizer lugares comuns sobre Fernando Pessoa, que é a coisa mais fácil hoje em dia, o mais normal da gente fazer é dizer lugares comuns, senso comum sobre Fernando Pessoa. Esse senso comum, eu tributo esse senso comum a duas coisas em torno da obra do Fernando Pessoa. Uma delas é o tal dos manuscritos de autointerpretação, né? Que ele deixou centenas de textos, centenas mesmo, né? Aquela tal da arca lá, que é a mítica arca que existe mesmo na Biblioteca Nacional de Lisboa, lá estão milhares de papéis que ele deixou por escrito, né? Deixou esses manuscritos. Esses tais manuscritos de autointerpretação é uma espécie de armadilha interpretativa da obra do Fernando Pessoa, porque ela nos quer controlar a interpretação do Fernando Pessoa. Ele mesmo quer dizer por aonde que a gente deve ir no modo de ler a obra dele. Eu acho que essa é uma questão interessante. E vem publicando, republicando,
parece que é um negócio infinito, né? Eu até tenho dúvidas sobre isso. O trabalho do Pissarro sempre é em torno disso, de trabalhar com esse material que parece que não para de crescer nunca. Será que... Eu já estou bastante em dúvida em relação a... não confiável ali da literatura. Não confiável nesse manuscrito. Eu já perguntei isso para ele agora em maio, que esteve aqui no evento, que é o problema Qual o tamanho dessa arca? É isso, do falseamento de documentos. Essa é uma questão também dessa crítica literária baseada em manuscritos, dessa crítica genética, que é, se esse acervo não para de crescer, onde está o papel do falseamento? Onde está o papel do engodo, da mentira, do dizer que é do Fernando Pessoa, sendo que não é? Pode não ser, né? Mas voltando aqui para essa questão dos manuscritos de autointerpretação, é mais um elemento de desconfiança que tem que haver em relação a esse exercício de autointerpretação que me parece que ele quer controlar a nossa interpretação, a nossa leitura da obra dele, né? E ainda no caso do Fernando Pessoa, tem uma questão que também é interessante, que é a gente tem ou pelo menos acontece muito, de um certo fascínio pela persona privada dele, né? De quem de fato foi esse homem que teve uma vida absolutamente banal, né? Uma vida absolutamente medíocre, né? De problema de dívida, problema de mudar de casa constantemente porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, vivendo de bico, né? Vivendo de expediente, aquelas traduções mal pagas, de coisas assim, de preocupações muito comezinhas, né? De questões materiais muito comezinhas, né? E ao mesmo tempo essa parte deslumbrante, né? Assim, fascinante de uma espécie de sujeito noturno, porque durante o dia ele tinha que trabalhar mesmo, né? E à noite que parece que ele tinha mais autonomia e liberdade e alguma condição material mesmo para escrever aquele absurdo de coisa, né? Se a gente acreditar no que ele deixou escrito, ele publicou uma ínfima parte do que ele deixou em manuscrito, que é uma quantidade imensa, né? E aí a gente fica, no geral, a gente fica pensando no caso do Pessoa, leva muito a pensar o papel do intelectual, né? Quem é esse intelectual que tem necessidades materiais muito básicas, muito corriqueiras, muito óbvias, e ao mesmo tempo essa figura essa metáfora, ou esse signo, sei lá que termo usar, que é essa imagem que a gente tem do Fernando Pessoa, né? A gente tem a imagem do Fernando Pessoa como uma pessoa fascinante, né? Só que aparentemente, em base em provas materiais, uma pessoa absolutamente medíocre e comum, como qualquer outro. Medíocre não no sentido intelectual. Ela levava uma vida bem como a nossa.